E aí galera, que bom, que ótimo, que excelente conversar com todos vocês. Aqui atrás fica o estádio Vovozão, onde os jogadores do Ceará fazem os seus treinamentos antes da partida ou das partidas dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E é sempre muito bom estarmos aqui, é ótimo conversar com todos vocês, é excelente essa interação, essa conversa, esse bate-papo que a gente tem aqui para conversar sobre o Ceará. Hoje não tão feliz, né, porque certamente se esperava um resultado melhor contra a equipe do Sport. O Ceará saiu de campo derrotado, 2-1. Acredito que fez a sua melhor partida nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, cada um tem o seu jeito de pensar. Eu vou pela performance, não pelo resultado. Se formos para o resultado, o melhor jogo do Ceará fora de casa nessa Série B foi contra o Novo Horizontino. O Ceará foi a Novo Horizonte e venceu o até então líder da Série B por 3-0. Mas, naquele jogo, o Ceará levou bola na trave, o Novo Horizontino esteve muito perto do gol várias vezes, o Ceará não criou tantas oportunidades de gol quanto criou contra o Sport, não teve um jogo tecnicamente tão bom quanto teve contra o Sport. A questão é que, talvez no início da competição, o Novo Horizontino não conseguiu transformar suas chances em gol, e o Ceará, a todo momento, nos piores momentos do jogo, onde ele era dominado pelo adversário, ele ia lá e fazia um gol. Se tivesse feito isso contra o Sport, seria melhor. Tem que dizer só o que eu penso, né? Acho que foi a melhor partida do Ceará na Série B, mas não foi nem de perto o melhor resultado do Ceará. Esse foi um dos piores resultados do Ceará nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas fazer o quê, né? O importante é sair de campo com a vitória. E nesse caso, o fato negativo foi ter saído de campo sem esse resultado positivo. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre algumas questões. Ainda tem chances? Bem, a matemática diz uma coisa, nossa percepção diz às vezes outra coisa, então eu vou dar aqui o meu ponto de vista e vou falar o porquê. E vocês, nos comentários, vão deixar o ponto de vista de vocês, que vocês já sabem que eu leio, respondo àqueles que estão lá para que sejam respondidos, para conversar, para bater papo. Aqueles que são coisas contra nós, que somos verdadeiramente torcedores do Ceará, eu deixo para lá, eu excluo quando vejo que vai trazer algum tipo de problema até para alguém que vai ler. Eu sei que às vezes vocês respondem e ficam exacerbados, então prefiro excluir. Não tem porquê. Eu sei que o cara quer, a pessoa, né, o cara, a moça, querem apenas chatear o torcedor do Ceará, então esses eu faço questão de excluir, eles não vão fazer nenhum bem, então eu tiro de lá porque o propósito que eles querem não é um propósito positivo. Os outros eu deixo, vocês vão conversando, avaliando e dando também as suas impressões, muitas vezes são diferentes da minha, eu respeito a impressão de todo mundo, desde que não haja nenhum tipo de desvio de caráter no comentário que foi feito. Então eu vou dar meu ponto de vista, vocês vão dizer o de vocês, o que o Ceará precisa fazer para ainda ter chance do acesso. A gente vai comentar sobre essa 31ª rodada da Série B e sobre o que o Ceará deve ter para enfrentar a Ponte Preta logo mais no sábado, às 5 da tarde. Então, a gente conversa sobre tudo isso no vídeo. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês e instigá-los a deixar o like. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostarem, né, vocês vão acompanhar, deixem o seu like, é importante para o canal, é importante para a interação e para que outras pessoas com seu perfil também possam receber na plataforma a informação de que há esse tipo de vídeo aqui, de que há a análise em relação ao Ceará da forma que a gente procura fazer por aqui. Então eu agradeço. Se você ainda não é inscrito no canal e acompanha os nossos vídeos, tenho inclusive da plataforma uma informação de que mais de 60% das pessoas que acompanham os vídeos, não é que acompanham uma vez, ou que acompanham de vez em quando, mas que acompanham rotineiramente os vídeos, quase 2/3 não são inscritos no canal. Por isso que eu peço para você, vou pedir de novo lá no final, mas peço agora, se você quiser, que vá lá na parte principal do canal e olhe lá em cima se
disser lá inscrita, porque você é inscrito, muito obrigado. Se disser inscreva-se, inscreva-se no canal, não tem pagamento nenhum para inscrição, é apenas mostrar que você é inscrito neste canal, e você ativando um sininho que tem acima à direita, as notificações, você recebe as notificações, ou seja, quando tiver vídeo novo, você vai receber esses vídeos, essa informação desses vídeos para poder acompanhar a gente aqui no canal. Hoje eu estou desfalcado, o ônibus do Ceará não está aqui, né? A gente está aqui num local que é a garagem coberta, o ônibus não está aqui, ele deve chegar só daqui a pouco, saiu para ser lavado o ônibus do Ceará e nós ficamos desfalcados desse ônibus do clube. Mas vamos conversar sobre o Ceará e sobre as chances que o Ceará tem. Primeiro, ainda tem chances? Sim, tem chances. Vocês podem olhar os vídeos que eu fiz antes do jogo contra o Sport. E nesses vídeos eu dizia, olha, independente do Ceará conseguir vencer ou não a equipe do Sport, o Ceará vai seguir com chances de acesso. Vão ser menores, vai ser mais difícil, mas as chances ainda vão existir. E elas existem. O Ceará perdeu para o Sport por 2-1, mas ele segue com chance de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Só que, como eu dizia, elas são mais complicadas, elas são mais difíceis. Ainda mais porque o Mirassol venceu na rodada. Se o Mirassol tivesse sido derrotado, o Ceará continuaria a 2 pontos do G4. Então, qualquer rodada o Ceará poderia entrar para o G4. Como o Mirassol venceu junto com o Sport, e o Ceará, que tinha 2 pontos, perdeu, né, para o Sport chegou a 5 pontos à frente, é o terceiro colocado. O Mirassol venceu 5 pontos à frente, é o quarto colocado. O Ceará está na 7ª colocação, ainda teve o América Mineiro, que passou ali no meio, que está à frente do Ceará, então o Ceará só tinha o Vila Nova à frente, agora tem o América Mineiro também. Então, isso complicou as chances do Ceará, mas existem chances, é real a chance do Ceará ainda de ter acesso à Série A. Isso que é bem mais difícil, ele precisa ganhar mais jogos, ele precisa ganhar mais pontos para poder voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer aí uma breve análise do que é que a equipe do Ceará deve ter aí em relação à classificação. Vocês observam aí a classificação, o Novo Horizontino com 54, o Santos com 53, o Sport com 50. Vocês veem que o Sport só tem 29 jogos, todo mundo com 30. Então o Sport tem um jogo a menos em relação àquelas equipes que estão ali com ele no G4 da competição. Então o Sport pode sim, vai jogar contra o Operário, ter 3 pontos a mais, ficar ainda mais perto do seu acesso. O Mirassol com 50, o América Mineiro com 47, Vila Nova 47, Ceará 45 e Operário 42. Eu acho que até aí os times que têm chances. Ah, Danilo, o Operário tem 42, você acha que tem chances? Por que você não citou o Avaí, que também tem 42? Bem, teoricamente o Avaí também tem chances, mas eu não acredito. A campanha do Avaí é uma campanha que do meio para agora na competição tem sido muito ruim. Mas não é por isso que eu não citei o Avaí. É porque, se você olhar, o Operário tem 29 jogos. É o jogo do Operário contra o Sport. O Sport vai jogar em casa. Se o Sport vencer o jogo, não acredito mais no Operário. Se o Operário vencer o jogo, ele terá os mesmos 45 que o Ceará. E aí eu acredito. Teoricamente, né, o jogo vai acontecer só mais lá para frente. Mas, teoricamente, o Operário ainda tem chances, porque ele tem um jogo a menos. Todo mundo tem 8 jogos, Sport e Operário, que estão aqui nessa faixa, nessa linha, tem 9 jogos, então existe a possibilidade real do Operário conseguir a sua busca ainda de vaga à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, essa é a mudança, essa é a diferença. Então, no restante, para trás, o Amazonas... Sim, o Amazonas tem 42 com 29. O Amazonas também tem jogo a menos, né? Então, a gente pode colocar o Amazonas aí no bolo. Para trás, Goiás 41, Coritiba 41, Paysandu com 36 e já com 31 jogos. Até o Coritiba, acho que ninguém tem problema em briga contra o acesso. Do Paysandu para baixo, sim. Aí os times começam a brigar também contra essa questão
de rebaixamento, né? Briga contra o acesso, não, briga contra o rebaixamento. Esses times começam a brigar também contra o rebaixamento na competição. E agora vamos dar uma olhadinha nos jogos, nas partidas que teremos nessa 31ª rodada, para a gente entender que resultados seriam interessantes para o Ceará. O Novo Horizontino joga contra o Sport. Numa situação normal, com o Ceará ali no G4, bem pertinho do G4, o que seria melhor? O empate, são duas equipes do G4, mas nessa situação, o Novo Horizontino lá na ponta e o Sport ainda, que tem uma rodada a menos, podendo ficar fora em algum momento do G4 da competição, uma vitória do Novo Horizontino não seria ruim. O Ceará precisa torcer mesmo para uma vitória do Novo Horizontino. Avaí e América Mineiro. O Avaí, como eu disse, teoricamente ainda tem chances, mas é uma situação mais complicada dentro da competição. Então, se o Avaí ganhar ou se der empate, melhor para o Ceará, que com uma vitória nessa rodada já consegue ultrapassar o América Mineiro. O América Mineiro hoje está lá à frente da equipe do Ceará, está na 5ª colocação com 47 pontos. O Ceará vencendo chega a 48. O número de vitórias do Ceará é maior. O Ceará vai chegar a 14 vitórias, o América Mineiro só tem 12. Então, empate ou vitória do Avaí são os melhores resultados para o Ceará. E aí o Ceará joga com a Ponte Preta. Ceará e Ponte Preta no sábado às 5 da tarde. Não preciso dizer, não tem outro resultado. É vencer, vencer ou vencer. O Ceará precisa muito dessa vitória. Se não vencer, Danilo, ele está alijado? Não está. Mas aí eu já fico sem acreditar muito em alguma possibilidade de acesso do Ceará. Porque o Ceará, depois disso, vai jogar mais 3 partidas em casa e 4 fora. E ele precisaria de 6 vitórias. Então, fica numa situação muito difícil. O Ceará precisa, portanto, vencer, seja como for, ele precisa vencer a equipe da Ponte Preta para ter margem, para ter chance de acesso à Série A. Os jogos pós-Ceará e Ponte Preta. No sábado, o Ceará, aliás, o Santos enfrenta o Mirassol. E aí é a mesma questão de Novo Horizontino e Sport. Torcer para quem está mais acima, porque quem está mais abaixo é mais alcançável. Então é preciso que o Santos vença o Mirassol nessa partida do sábado, 6h30 da noite. O jogo começa ainda com o Ceará em campo contra a Ponte, mas termina bem depois, porque é o jogo das 6h30, vai terminar lá para depois das 8h20 da noite. Então, Santos e Mirassol, o Santos jogando em casa, o Santos precisa vencer essa partida. Teremos o Botafogo de Ribeirão Preto e Operário. Eu falei que o Operário ainda tem chance, tem um jogo a menos. Então, Botafogo e Operário, se o Operário perder, tem um lado positivo, que ele fica mais difícil de alcançar o Ceará. Porém, se o Operário ganhar, ele vai enfrentar o Sport lá à frente, sabendo que tem chances de acesso. Será uma partida mais difícil para o Sport. Então tem essa questão a ser levada em consideração. Goiás e Vila Nova. Esse jogo é no domingo, às 6h30 da noite. É um clássico local. O Vila Nova vive um momento dentro da competição no geral. Ele está no momento melhor que o Goiás, está lá em cima na tabela, embora o seu recorte de momento último não tenha sido tão bom. O Vila Nova não tem tido bons resultados nos seus últimos jogos. Então, o Goiás, certamente, é clássico, né? Como se fosse Ceará e Fortaleza. Se um puder atrapalhar o outro para não subir, vai fazer o máximo. Certamente o Goiás também, e será o mandante da partida, vai fazer o máximo diante da sua torcida para vencer o Vila Nova, para tirar pontos do Vila Nova, para que o Vila Nova não consiga o acesso. Matematicamente, o Goiás ainda tem chance de acesso, só matemática, não acredito, o Goiás não vai subir nessa temporada, mas precisa tentar e, se possível, precisa atrapalhar o seu adversário. Importantíssimo tudo isso que a gente está dizendo, só que só vale a pena se o Ceará vencer a Ponte Preta. E se ele vencer a Ponte Preta e os resultados não derem certo, haverá outras rodadas para que esses resultados possam dar certo. Mas se ele não vencer a Ponte Preta, como eu disse, ele fica numa situação difícil, 7 jogos pela frente, apenas 3 em casa, precisando vencer 6. A situação fica mais complicada. E
por isso é importante essa vitória contra a Ponte Preta. O volante Richardson, que deve ser titular nessa partida, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, fala sobre se sentir preparado para assumir o lugar do De Luca, que está suspenso. Bom, acho que para mim eu me sinto muito bem jogando, vestindo essa camisa. Todas as vezes que eu venho falar que quando vou jogar ou não, eu sempre me ponho à disposição. Eu acho que esse é o meu papel aqui dentro, me colocar sempre à disposição do professor, seja para iniciar, seja para entrar no decorrer do jogo. Como eu falei, fiquei alguns jogos fora esse ano por uma coisa que eu não imaginava, que era lesão. Nunca fui de ficar lesionado. Então, eu acho que o mais importante é estar à disposição, cumprir a risca que o professor tem falado e tentar ajudar de alguma forma. Acho que a gente vai precisar de todos do elenco. O elenco é muito, muito bom, muito qualificado. Independente de quem joga, eu acho que quem vestir essa camisa vai estar muito bem preparado, muito bem focado para que a gente possa seguir o nosso caminho de 8 decisões a partir do sábado e a gente possa fazer um bom jogo, respeitando, claro, a equipe da Ponte Preta, que vai vir aqui também um jogo importante para eles. Então a gente tem que respeitar, entrar bem concentrado, trazer esses detalhes que eu tanto falo para o nosso lado, para que a gente possa conseguir vencer esse jogo e nos manter na nossa luta, na nossa briga pelo G4. E o Richardson deve conhecer bem como vai vir a Ponte Preta. O Richardson trabalhou com o Nelsinho no futebol japonês. Lá o Richardson foi titular com o Nelsinho sendo treinador. O Nelsinho o quis no futebol português. Então é um jogador que o Nelsinho gosta, que o Nelsinho utilizou, que foi campeão com o Nelsinho Batista. Então o Richardson deve conhecer um pouco do que o Nelsinho costuma utilizar nas suas equipes e deve saber o que ele utiliza num jogo como esse, onde a Ponte Preta joga fora de casa, mas também precisa de pontos. Ela não está livre totalmente do rebaixamento e precisa de mais alguns pontos para confirmar a sua permanência na Série B para a próxima temporada. A Ponte não vai chegar lá em cima, mas a Ponte pode chegar lá embaixo e precisa de pontos importantes. Então, o Richardson nos fala o que ele entende que vai ser esse Ceará e Ponte Preta neste sábado às 5 da tarde. Bom, eu acredito que a gente tem feito bons jogos dentro de casa, né? Conseguindo ter mais posse, agredir mais o adversário. Acho que a gente não pode mudar nesse momento. Temos que continuar fazendo o que a gente vem fazendo nos últimos jogos. Eu acredito pelo que eu entendo e que eu acho do futebol, eu acho que a Ponte não vai vir aqui para se arriscar tanto, né? Para talvez marcar sob pressão. Eu não sei, talvez baixe um pouco as linhas e tente jogar no nosso erro. Mas a gente tem que estar preparado para ambas as situações, né? Se a Ponte vier pressionar, a gente está preparado para sair dessa pressão. E se se eles vierem com a proposta de baixar e tentar jogar no nosso erro, a gente tentar minimizar esses erros e tentar encurralar o adversário dentro do campo deles. Como eu falei, a gente tem que respeitar muito o adversário. Não tem bons jogadores, é um time qualificado. Eu conheço o treinador, trabalhei 3 anos com o Nelsinho lá no Japão, né? Então conheço bastante. Então a gente tem que estar muito concentrado, muito bem focado, porque eles vão vir preparados para uma decisão aqui, e a gente espera, jogando dentro de casa, diante do nosso torcedor, a gente está muito bem focado, muito bem preparado para que a gente possa fazer um bom jogo e consiga vencer o jogo. E por que o Richardson entra no time? Porque o De Luca está suspenso. O De Luca completou a série de 3 cartões amarelos, ele tomou o cartão contra o Sport, completou essa série, vai cumprir a suspensão automática. Vamos imaginar aqui, se não fosse o Richardson, o que o treinador poderia fazer? Ele poderia utilizar o Jean Irmer, que eu não acredito que fosse a melhor opção, que seja a melhor opção. Então, assim, é o Richardson mesmo, né? Não vejo outra opção. Se vocês veem, coloquem aí nos comentários. Não dá para você jogar no meio campo ali com 3 meias. Precisa de pelo menos alguém que guarde a posição, alguém que faça alguma marcação. E sem o De Luca, o Richardson é que deve fazer. Isso aí, ele é favoritíssimo, eu acho, para a vaga. A outra vaga no ataque é do Saulo Mineiro. O Saulo Mineiro também completou a série de 3 cartões amarelos, deixa uma vaga
no sistema ofensivo, e eu também acho que tem um favoritíssimo para a vaga, que é o Lucas Rian. Por quê? Porque toda vida que um atacante de lado teve problema, desde que o Lucas Rian chegou no Ceará, a opção foi pelo Lucas Rian. Lembra que há pouco tempo a gente discutia, vai ser o Lucas Rian, tem o Thalisson, pode utilizar um centroavante e colocar para o lado o Ailon, mas o escolhido é o Lucas Rian, acaba sendo o Lucas Rian. Então, tentando lembrar do que fez até aqui o Léo Condé, a gente chega a essa conclusão. Eu acredito que será mesmo o Lucas Rian o efetivado. Outra opção, Alisson tem entrado muito pouco, tem jogado pouquíssimo. Não acredito que seja ele. Facundo Barceló, eu acho que pode ser uma opção. Mais uma vez, naquela nossa possibilidade, abrindo a possibilidade de que o Ailon vá para o lado. O Ailon, na verdade, é um segundo atacante, sabe guardar posição pelo lado, ajudar às vezes na marcação, seria uma opção, e aí ter o Facundo Barceló como centroavante. É um jogo em casa, precisa vencer o jogo, quem sabe. Mas ainda acho que o candidato principal para essa vaga é o Lucas Rian. Então, De Luca suspenso, Saulo Mineiro suspenso, Richardson e Lucas Rian, no meu ponto de vista, são os favoritos para iniciar a partida contra a Ponte Preta. Outra mudança pode acontecer, e aí seria um retorno de titular. O Mugni, vocês lembram dele, né? Nas duas últimas partidas não pôde atuar, e mesmo contra o Vila Nova, naquela vitória por 4-0, o Mugni só esteve em campo até o primeiro gol da equipe do Ceará. Depois disso, ele sentiu uma contusão, deixou o campo, ele teve uma contusão, um desconforto muscular naquela partida. O departamento médico confirmou que foi um edema, o jogador sentiu um edema na coxa esquerda e por conta disso ficou fora das partidas seguintes. Nem jogou contra o Sport, nem contra o Brusque. Só que contra o Brusque ele já estava na transição, na semana da preparação contra o Brusque. Então, é possível que essa semana, se ele for 100% liberado para jogar, para estar em campo, ele já está fazendo algumas atividades, inclusive com bola, mas se ele for liberado para jogar, é possível que ele retome a condição de titular. Queria o comentário de vocês, porque o Recalde vem jogando. Marcou o gol contra o Vila Nova, marcou o gol da vitória contra o Brusque. Vocês manteriam o Recalde no time, se o Mugni voltar? Ou o Recalde só joga se o Mugni não tiver condição de jogar? Meu ponto de vista é, se o Mugni estiver bem, que ele volte. Principalmente você jogando uma partida em casa. Danilo, em casa não precisa ser mais ofensivo? Até precisa, mas precisa que o jogo seja armado do meio campo para o setor ofensivo. Lembrem-se que o Ceará já perde uma peça ofensiva. Estava atuando em quase todas as partidas dessa Série B, que é o Saulo Mineiro. Então, quanto mais de titulares, de jogadores que atuaram a maior parte dos jogos, tiver em campo, melhor. Além do que o Mugni é um jogador muito mais de armação de jogo do que o Recalde. Os dois são meias, mas o Recalde é um meia de chegada ao ataque, é mais um meia atacante, é mais um meia ofensivo. O Mugni pode ser um meia mais à frente, mas ele não é esse meia tão que faz uma linha tão alta, que faz uma linha tão próxima dos atacantes. Ele procura buscar jogo e ele tem uma qualidade melhor que o Recalde na armação das jogadas. O Ceará precisa de uma boa armação de jogadas e é isso que eu acho que pode fazer toda a diferença para que Mugni seja titular. Acho que o Condé também tem essa leitura. Quando o Mugni esteve em condição, o Mugni foi o titular e eu acredito que com o Léo Condé, se ele perceber que tem condição, o titular será o Mugni nesse jogo. Os seus comentários também valem. Eu vou querer ouvir, entender de vocês, ler o que é que vocês preferem em relação ao Mugni voltar ou não a ser titular na equipe do Ceará. Amigo, amiga, sempre excelente contar com vocês. Eu me sinto aqui como se a gente estivesse criando laços assim, tipo familiares, né, de poder falar com vocês e vocês me responderem pelos comentários. Muitas vezes eu vou lá comentar. Eu sei que muitos de vocês, eu tenho, né, as informações que a plataforma me manda, não são muitos de comentar, mas acredito que gostem, porque eu vejo também que vocês assistem
e a minutagem de vídeos assistidos, de tempo de vídeo assistido é sempre maior a cada vídeo. Então agradeço muito a vocês por estarmos juntos. Eu queria solicitar que a gente se encontre no Futebolês todo dia às 5 da tarde na Jangadeiro Band News FM em 101,7 tem o Futebolês, e lá a gente pode também conversar. Você vai ver a irreverência ali do programa com o Jussier, com o Caio, com o Renato, com o Anderson, e a gente também conversa muito sobre Ceará, muito sobre o futebol cearense. E quero agradecer por vocês acompanharem sempre os nossos vídeos por aqui, que a gente tenta fazer da melhor forma possível. Eu agradeço a todos por acompanhar. Se você gostou, por favor, vá lá e deixe o seu like. Se você não gostou, acontece, eu peço desculpas. Tentarei melhorar nos próximos vídeos, mas se você não gosta do perfil, olha, dentro daqueles que estão na plataforma e que falam sobre o Ceará, existem milhares de perfis. Então, eu chamo a atenção de vocês para ir à plataforma lá, procurar vídeos que falam do Ceará Sporting Clube, e você vai achar vídeos que possam te agradar muito mais. E a você que se agradou do vídeo, muito obrigado. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Você ainda não é inscrito no canal? Olha, eu quero solicitar que você faça a sua inscrição. Como é que você faz? Você vai lá na parte principal e tem lá inscreva-se. Clica, se inscreve, muito obrigado. Vai lá no sininho, aperta. Quando tiver vídeo novo, chega logo notificação para você. Pelo menos é o que a plataforma nos diz que faz e a gente espera que faça mesmo. Mas sempre dá uma passadinha lá. Tem vídeo novo lá no canal do Danilo Queiroz? Dá uma olhadinha. Se tiver vídeo novo, vai ser muito bom contar com essa conversa, esse bate-papo, essa audiência de todos vocês. Muito obrigado, galera. Que Deus proteja, abençoe e acompanhe cada um de vocês. E a gente volta a se ver, sim, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Até lá!